A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. A circuncisão e a promessa de um filho a Sara. Quarta-feira. Ler com oração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1, parte B. A circuncisão. O fim da força natural e o início da fé verdadeira. Sara não tinha mais capacidade física para gerar filhos, mas, ainda assim, tinha algo a oferecer, uma serva. Abraão ainda tinha a oferecer sua capacidade de reprodução, de gerar filhos. Por essa razão, após o nascimento de Ismael, Deus permaneceu em silêncio por 13 anos. Esse silêncio foi muito significativo. Não há registro de Deus repreendendo Abraão por Ismael, dizendo: "Você errou." Deus não disse nada, mas seu silêncio fala profundamente. Após 13 anos, Deus aparece novamente a Abraão e lhe diz: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito." Gênesis 17, 1, parte B. Em outras palavras, Deus lhes deixou claro que não precisavam recorrer à capacidade de Sara de fornecer uma serva, nem à capacidade natural de Abraão de gerar um filho. O filho que geraram pela força humana, Ismael, não seria o herdeiro da aliança. É nesse contexto que Deus institui a circuncisão. O que é a circuncisão? Ela consiste na remoção do prepúcio do órgão reprodutor de Abraão, deixando ali um sinal permanente. Esse sinal serve como um lembrete. Abraão, você tentou cumprir a promessa usando sua capacidade natural, algo que eu não havia ordenado. Por isso, toda a sua descendência masculina, ao longo das gerações, carregará essa marca, um lembrete de que não se deve recorrer à própria carne para tentar realizar a vontade de Deus. Você entendeu o significado da circuncisão? Não se trata de um rito. Infelizmente, muitos judeus a praticam apenas como um costume religioso, sem perceber a profundidade de seu significado. Ela significa que o homem não deve viver por sua capacidade carnal, mas pela fé na palavra de Deus. O Senhor não precisa da capacidade humana. Ele pode fazer todas as coisas, até mesmo as mais impossíveis. Ele é capaz de ressuscitar os mortos e trazer à existência as coisas que não existem. Essa lembrança ficou marcada em todo macho dentre os judeus. Vejamos alguns versículos. Em Gênesis 11, já na genealogia de Abraão, é mencionado de forma explícita que Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 30. Porque Deus fez questão de registrar isso? Para mostrar que Deus tem poder. Deus tem poder de fazer até mesmo aquela que é estéril gerar um filho. Abraão poderia até ter cogitado seu sobrinho Ló como possível herdeiro, especialmente porque o pai de Ló, irmão de Abraão, já havia falecido. Mas Ló não tinha o mesmo coração de Abraão e acabou tendo de se separar dele. Os anos foram se passando e nada de Abraão ter filho. Então Abraão perguntou a Deus: "Não será meu herdeiro o Damasceno Eliezer, o servo que está na minha casa?" Deus respondeu: "Não, o herdeiro será gerado de ti mesmo." Gênesis 15, 4. Abraão confiava no Senhor, mas a pressão do tempo e o avanço da idade tornavam o teste muito difícil. Deus havia feito tantas promessas, mas nada parecia acontecer, pois ele continuava sem filhos. Já se passaram 10 anos desde que chegara à terra de Canaã. Então Sara fez uma proposta que Abraão considerou razoável e lógica.
Como ela já não podia ter filhos, mas ele ainda podia, pois não era estéril e mantinha sua capacidade de procriar, recorreram a essa força natural. No entanto, foi exatamente essa capacidade humana utilizada por Abraão que Deus veio a advertir: nunca mais use a capacidade de sua carne. Depois do nascimento de Ismael, Deus permaneceu em silêncio por 13 anos sem aparecer a Abraão. Toda ação que tem procedência no homem resulta em problemas. Sara ofereceu, segundo a capacidade que tinha, uma forma de ajudar a Deus por meio de sua serva Agar. Abraão, por sua vez, ofereceu aquilo que possuía, sua capacidade de reprodução, e no fim, gerou Ismael. Antes mesmo do nascimento de Ismael, quando Agar concebeu, ela já começou a menosprezar sua senhora, e os problemas surgiram dentro da própria casa. Toda vez que surge uma boa ideia que não procede de Deus, ela pode até parecer maravilhosa no início, mas depois só cria problemas. Por isso, deixe Deus tomar a iniciativa. Até mesmo Jesus não fazia nada por conta própria, mas em tudo dependia do Pai. Em João 17, lemos: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículos 6 a 8. Aqui Jesus se refere principalmente aos 11 discípulos, pois Judas, o traidor, já se havia apartado, assim como Ló se separou de Abraão. Ele afirma que os discípulos reconheceram que tudo o que recebeu procede do Pai, destacando algo essencial: nem o Filho é a origem das coisas, a origem é sempre o Pai. Até as palavras que Jesus transmitiu vieram do próprio Pai, e os discípulos as receberam, compreenderam que ele veio do Pai e creram que foi enviado por ele. Assim, tudo precisa proceder de Deus. Caso contrário, só traremos problemas para nós mesmos. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição. No capítulo 3 da 2 aos Coríntios, ele afirma: É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículos 4 a 6. Tudo o que parte do homem não funciona. A origem deve ser a palavra de Deus, em seu falar. Por isso devemos sempre crer e esperar na palavra do Senhor. A procedência tem de ser do Senhor. Isso é fundamental. Abraão tinha 86 anos de idade quando gerou a Ismael. Ele chegou a Canaã aos 75 anos e permaneceu lá por 10 anos antes de receber a proposta de Sara. Quando ela fez a proposta, ele tinha 85 anos e Ismael nasceu um ano depois, aos 86. A partir do nascimento de Ismael, Deus permaneceu em silêncio por 13 anos. Só então Deus lhe apareceu como o Todo-Poderoso e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Gênesis 17, 1, parte B a 4. O que Deus quis dizer aqui? Que do lado dele a aliança está firme. Ele garante que Abraão será pai de muitas nações, mas a aliança envolve obrigação de ambos os lados. E quanto a Abraão, qual é a responsabilidade dele? O Senhor deixa claro: a aliança só será cumprida
se Abraão andar na presença de Deus. Portanto, o compromisso humano é andar na presença de Deus. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.